Bom, então vamos lá. Esse primeiro vídeo é para a gente fazer uma introduçãozinha ao sistema endócrino, né? Então, para a gente entender um pouquinho sobre os hormônios, o que são os hormônios, né? Como eles atuam, os tipos, né? Então, é um videozinho curtinho para a gente dar uma introduzida mesmo, beleza? Então, vamos lá, o sistema endócrino. Quando a gente fala do sistema endócrino, a gente tem que entender que o sistema endócrino, ele vai atuar de forma semelhante ao sistema nervoso central, tá? Então, o sistema endócrino, sistema endócrino, ele atua de forma semelhante, né, de forma parecida ao sistema nervoso, tá? Sistema nervoso central. Por quê? Porque ele vai coordenar, ele vai controlar diversas ações que acontecem no nosso organismo, né? Porém, qual que é a diferença entre eles, né? Então a gente não pode falar qual que é a principal diferença entre eles. O sistema nervoso central, né, ele vai controlar essas ações de forma rápida, ou seja, a gente vai ter as informações chegando nesse sistema e ele já vai agir de forma rápida, tá? Então a gente tem que é uma atuação, né? A gente pode dizer que é uma atuação mais rápida, né? Ações imediatas, beleza? A gente vai ter ações imediatas. Já nesse sistema endócrino, né? A gente tem que essa resposta, ela demora um pouquinho mais, né? Então o sistema endócrino, ele vai ter respostas mais lentas, tá? E essas ações, elas podem levar, né, dependendo dos hormônios ali, 30 minutos, uma hora, alguns dias, algumas semanas, né? Então, são ações mais prolongadas, tá? Então, essas ações do sistema nervoso do sistema endócrino são ações prolongadas, né, que também duram por mais tempo. Então, a gente tem que alguns hormônios, né, o efeito deles vai durar dias, vai durar semanas, né? Então, essas são as principais diferenças que a gente pode estar citando, né, entre o sistema endócrino e o sistema nervoso, né? E uma semelhança que eles têm é que ambos vão controlar, né, diversas ações dentro do nosso organismo, beleza? Mas é uma comparação legal de fazer. Agora, falando sobre o sistema endócrino, né, a gente vai entrar nos hormônios, tá? Os hormônios, eles são os mensageiros químicos desse sistema. Então, o que são os neurônios? Os neurônios nada mais são do que mensageiros químicos, né? Então, lá no sistema nervoso central, a gente tem, por exemplo, os neurotransmissores, né? No sistema endócrino, a gente vai ter os hormônios, que são mensageiros químicos. Então, os hormônios, a gente pode associar eles. Imagina que os neurônios são como se, os hormônios são como se fossem os neurotransmissores, né? Eles vão se ligar a receptores, né? E vão ativar vias. Né? Qual que é a diferença deles? Os hormônios, na maioria das vezes, né? Eles são liberados no sangue, né? Sempre, né? Eles são liberados no sangue. E a partir daí, eles vão encontrar os seus órgãos-alvo. Beleza? Então, os hormônios, eles são liberados no sangue e após serem liberados, eles vão encontrar os seus órgãos-alvos. Tá? Agora, em relação aos tipos de hormônios, a gente tem diferentes tipos de hormônios. Tá? A gente pode classificar eles em três. Então, a gente tem hormônios peptídicos, a gente tem hormônios esteroides e a gente tem hormônios aminoácidos. Beleza? Então, hormônios peptídicos são hormônios formados a partir de peptídeos. Esteroides são hormônios formados a partir do colesterol. E hormônios aminoácidos são formados a partir de aminoácidos. Então, a primeira diferença que a gente tem entre eles é que, por exemplo, os hormônios peptídicos e hormônios aminoácidos, eles são hormônios, né, os aminoácidos derivados de proteínas e os peptídicos derivados de peptídeos. Né? Então, esses hormônios peptídicos a gente também pode chamar eles de hormônios proteicos. Tá? Então, hormônios peptídicos e hormônios proteicos é a mesma coisa. Então, esses hormônios proteicos, hormônios peptídicos, eles são sintetizados lá no retículo endoplasmático granular. Eles então são sintetizados no retículo endoplasmático granular. Né? Porque o retículo endoplasmático granular ele tem aqueles grânulos, que são, no caso, os ribossomos.
né, que fazem a síntese de proteínas. Então, esses hormônios peptídicos, por eles serem proteicos, eles são sintetizados lá no retículo endoplasmático granular. Tá? E eles são sintetizados, né? Então a gente tem que eles são sintetizados. Depois da síntese, eles são armazenados em vesículas. Tá? E então, né, depois de serem armazenados, eles são liberados. Tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, lá, o potencial de ação, eles vão ser liberados. Beleza? Os hormônios esteroides já são o contrário. Né? Então, os hormônios esteroide, eles são sintetizados no retículo endoplasmático agranular. Né? Então, eles são sintetizados no retículo endoplasmático agranular. Então, o retículo endoplasmático agranular, ele não possui ribossomos e ele é especialista, né, em fazer a síntese de lipídios. Né? Porque esses hormônios esteroides, eles são hormônios formados, sintetizados a partir do colesterol. Tá? O colesterol é um lipídio. Né? Então, eles são sintetizados lá no retículo endoplasmático agranular. E após a síntese, né, eles são sintetizados e liberados. Tá? Então, eles não ficam armazenados aí em vesículas. Por quê? Se a gente for pensar em hormônios esteroides. Os hormônios esteroides, eles são formados a partir do colesterol. Então, eles têm afinidade com lipídios, eles são lipofílicos. Né? Então, se a gente for lembrar lá da célula, né, a célula ela é formada, né, por uma membrana lipídica. Então, a membrana plasmática ela é uma bicamada ali de fosfolipídios. Né? Então, essas substâncias, esses esteroides, eles conseguem, né? Então imagina aqui, ó, eu tenho um esteroide que foi sintetizado. Eles conseguem atravessar essa membrana com facilidade. Né? Então eles são sintetizados, atravessam a membrana e já vão direto para o sangue. Beleza? E os aminoácidos, né? O último tipo aí, porém não menos importante, né? São hormônios derivados de aminoácidos. Né? Então eles são sintetizados também no retículo endoplasmático granular. Endoplasmático granular. E eles vão ser derivados de aminoácidos, como por exemplo a tirosina. Né? Então a gente tem um exemplo, né? A adrenalina, que é um hormônio sintetizado a partir da tirosina. Tá? Também tem outros, mas o principal deles que a gente pode citar é a adrenalina. Beleza? Então esses hormônios aminoácidos, eles também são sintetizados, armazenados e liberados. Tá? Então a diferença entre esses tipos de hormônios. Em relação ao transporte, né? Os hormônios peptídicos e os hormônios de aminoácidos, eles são hidrofílicos, ou seja, eles vêm aqui para o sangue, né? Então aqui, ó, a gente tem aqui um hormônio peptídico. Ele vem para o sangue, se dissocia em água, né? E aí ele vai ser levado para diferentes órgãos, tá? Já os hormônios esteroides, eles vêm para o sangue. Para eles poderem circular, né? Eles vão se ligar a transportadores, né? Um exemplo de transportador aqui a gente pode citar a CBG, né? Que é a globulina. Globulina de ligação de córtico esteroides, né? Um outro tipo de transportador também, né, que a gente tem para esses hormônios esteroides é a albumina, né? Então a gente também tem a albumina. Então esses hormônios esteroides, a maioria deles vai se ligar, né, a transportadores proteicos no sangue para irem para diferentes aí órgãos-alvo, beleza? Então, essas são as principais diferenças entre os hormônios. Agora vamos lá, em que momento que o hormônio vai ser secretado? Né? Um hormônio, né, ele vai ser secretado quando há um estímulo nas células. Né? Então, esses hormônios aqui, eles vão ser secretados quando essas células são estimuladas. Então, são secretados
quando as células recebem estímulos. Beleza? Então, quando essas células elas forem estimuladas, a gente tem que esses neurônios eles vão ser liberados, vão ser secretados, tá? E uma vez que esses hormônios eles são secretados, né, quando eles estão já atuando, quando eles estão em excesso, alguns deles vão fazer o quê? Vão fazer um mecanismo de controle, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui, vamos supor que a gente tem uma célula, tá? É um exemplo aqui bem rude. Então a gente tem uma célula que liberou um hormônio. Esse hormônio ele foi para o sangue, do sangue ele foi para o corpo. E lá no corpo ele está atuando. Quando esse hormônio está atuando, o que vai acontecer? Ele vai mandar, a gente vai ter aqui receptores, né? Esse hormônio, ele vai atuar. Então a gente tem, vamos fazer um cérebro aqui também, que fica mais fácil de entender. Meu Deus do céu. Imagina que isso aqui é um cérebro, tá? Eu vou escrever aqui para não ficar. Isso aqui é o cérebro. Então o cérebro, né, o nosso hipotálamo, principalmente a gente vai ver que o hipotálamo é importante para a formação de diversos hormônios. Então o hipotálamo mandou lá um sinal para uma célula que sintetizou um hormônio que foi para o sangue que atuou no corpo. Quando esse hormônio está atuando no corpo, o que vai acontecer? Os níveis desse hormônio vão subir. Quando os níveis desse hormônio sobem, esse hormônio ele vai atuar aqui no nosso cérebro, lá no hipotálamo, né? Inibindo a síntese de hormônio. Então esse hormônio aqui, o que ele vai fazer? Ele vai inibir a síntese dele mesmo, tá? Então, por exemplo, a gente tem que hormônios como, por exemplo, os hormônios da tireoide. Um exemplo dos hormônios da tireoide. Quando eles são sintetizados, eles vão atuar, né? Eles vão ser liberados na corrente sanguínea. Quando eles são liberados na corrente sanguínea, eles vão atuar lá no hipotálamo, inibindo a produção do hormônio corticotrópico e também do hormônio estimulador da tireoide, tá? Então, esse mecanismo aqui de inibição, né, que os hormônios fazem, é conhecido também, né, como retroalimentação negativa, né? Então é aquele mecanismo de retroalimentação negativa, né? Ou feedback negativo, né? Então os hormônios eles controlam a sua própria síntese, tá? Então através desse mecanismo de retroalimentação negativa, o hormônio, a gente tem o controle da síntese hormonal. Beleza? Bom, então basicamente é isso, né? Só uma introduçãozinha mesmo. Então a gente viu aqui a diferença, né, entre o sistema endócrino e o sistema nervoso central, o que são os hormônios, né, como que eles vão atuar, os tipos de hormônios que a gente tem, como que eles são transportados no sangue, né? A gente viu um pouquinho sobre esse mecanismo de retroalimentação negativa. Então, é isso, tá? Nos próximos vídeos a gente vai tratar do eixo hipotálamo hipofisário, também vai tratar de cada tipo de hormônio, a gente vai ver a atuação de cada um dos hormônios, como eles são sintetizados, onde eles vão atuar, né? Então, basicamente é isso. Espero que vocês aproveitem bastante aí. Valeu!